Vamos falar de segurança pública. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu um policial militar suspeito de ter matado o empresário Vinícius Gritzbach, delator do PCC, executado no ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O militar foi preso durante a Operação Prodotes, deflagrada na manhã de hoje contra PMs suspeitos de envolvimento com o PCC. Mais 13 policiais também foram detidos. A operação teve início após uma denúncia anônima recebida em março do ano passado, apontando possíveis vazamentos de informações sigilosas que favoreciam criminosos ligados à facção. Vinícius Gritzbach era acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para a facção criminosa. Na delação premiada, assinada com o Ministério Público, ele entregou o nome de pessoas ligadas ao PCC e também acusou policiais de corrupção. Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública sobre isso, Guilherme Derrite. Uma outra questão muito importante, e muitos jornalistas têm me perguntado, questionado, se a gente sabe o nome, se vai divulgar o nome. Nós não vamos divulgar o nome dos policiais por hora. Primeiro, porque está em segredo de justiça. Esse é o ponto principal. E segundo, porque durante essa prisão temporária de 30 dias, é o tempo necessário que nós temos também agora para robustecer esse corpo probatório e para solicitar a conversão de prisão temporária para prisão preventiva. E o principal deles é o material genético coletado no dia do assassinato no aeroporto de Guarulhos. Durante a coletiva sobre o andamento da investigação do assassinato no aeroporto de Guarulhos, Guilherme Derrite também falou que Gritzbach teria cometido outros crimes depois da delação ao Ministério. Vamos ouvir. Conseguiu comprovar que esses policiais sabiam da conduta delituosa antes e depois, ou seja, que o Vinícius era um criminoso que tinha uma função específica na lavagem do dinheiro do crime organizado e que continuava cometendo atos ilícitos após a delação premiada que foi feita com o Ministério Público, e ele, em liberdade, continuava agindo de maneira ilegal. Ou seja, conseguiu comprovar, dentro do inquérito policial militar, que os policiais militares sabiam dessas condutas criminosas antes e ainda continuava, que o Vinícius ainda continuava realizando. Foi o fato preponderante aí que fez com que a Polícia Militar, a Corregedoria, pudesse solicitar o pedido de prisão. Preciso te ouvir, Tânia, sobre isso. Imagino que você tenha um conhecimento bastante interessante para nós a respeito dessas investigações que começaram lá no começo do ano passado, depois caminharam para a delação, estou pulando, tá? Vários momentos. Caminharam para a delação de Vinícius Gritzbach. Essas investigações estavam apurando, até onde sei também, suspeitas de vazamento de informações da polícia para o crime organizado, tentando proteger esses criminosos, evitando perdas financeiras. E agora esse desfecho, que não deve ser um desfecho, né? Deve vir coisa por aí ainda. De fato, né, esse caso mostra o quão importante é haver isenção nas investigações e nas apurações. Até hoje mesmo, né, algumas pessoas estavam comentando em grupos não necessariamente da minha categoria, relativo à segurança pública, falando assim, poxa, por que será que teve uma investigação da Corregedoria da Polícia Militar e também tem uma da Polícia Federal e da Polícia Civil, enfim. A princípio, não há nenhum problema nisso, porque há crimes que são conexos entre si. Então, realmente, no ano passado, parece que em abril ou maio, já tinha alguma coisa de policiais que estavam fazendo vazamentos, que é o pior tipo de policial que tem, né? O policial bandido, infiltrado, enfronhado no meio de organização criminosa, no mínimo auxiliando facções. Então, esse tipo de criminoso tem que ser expurgado da polícia e devidamente punido, claro, depois do devido processo legal e tudo mais. Então, esse tipo de policial, que no fundo é um criminoso, então ele é muito mais perigoso muitas vezes do que um faccionado que teve uma vida difícil e acabou entrando para o crime, porque ele teve todas as condições, passou em concurso difícil, fez um juramento e, de repente, por alguns reais aí, se vendeu e coloca a vida dos seus próprios colegas em risco, porque quando ele faz um vazamento dizendo, olha, a polícia está investigando tal coisa, a polícia vai fazer uma operação no endereço tal, amanhã, tal hora,
esse é o vazador de informações, ele é quase um assassino também, porque ele pode levar à morte não somente policiais, mas as pessoas que se encontram num lugar. Então, nesse caso, né, realmente, a gente via notícias, né, de que a Polícia Federal hoje mesmo repercutiu aí que foram prorrogadas as prisões preventivas de uma investigação da PF sobre a morte, né, do Gritzbach. E também, então, no fundo, as informações elas acabam se cruzando, né? Então, por isso que é importante ter uma sinergia entre as polícias também, as três, né? A Polícia Militar no âmbito de sua corregedoria, juntamente com Polícia Civil. Tem policiais civis que já foram presos no final do ano passado. Então, vejam como isso no fundo, é aquele clichê que eu sempre falo, da ponta do iceberg. Não tem como existir facção, crime organizado, sem ter, infelizmente, agentes do Estado dando respaldo e apoio, né? Então, oxalá aí que dê tudo certo nas apurações, no desfecho desses casos e muitas vezes vai aparecer, né, mais crimes vão aparecer aí também. Olívia, eu tenho uma dúvida para a bancada, para a parte jurídica da bancada. Deve ser minha também, vamos lá. Sigilo. Estranho isso. Por que o sigilo? Isso de fato protege a investigação? Por que esse sigilo? Sabe, Cíntia? Vamos lá. Primeiro porque quando você, já por lei, né, quando a gente fala de processo disciplinar, ele é sempre sigiloso. Qualquer processo disciplinar, então no âmbito da OAB, por exemplo, que faz parte do Tribunal de Ética, todos os processos são sigilosos. Então, processo disciplinar é sigiloso por quê? Porque ele vai investigar a vida de um concursado ali, de um profissional, e se realmente não for algo que acaba com a idoneidade, as pessoas vão se utilizar dessas informações, eventualmente, até para jogar em outros contextos. Então, é mesmo uma questão, inicialmente, de proteção às próprias instituições, mas também aos investigados, né? Então, o sigilo, ele não é eterno, obviamente, ele é até uma fase de investigação. Então, todo o processo disciplinar, como regra, ele é sigiloso exatamente por isso e até porque compromete mesmo, a doutora Tânia vai poder dizer melhor, mas compromete mesmo as investigações. De repente está puxando ali um braço para identificar algum faccionado ou para ver algum outro policial envolvido, e se você escancara isso, acaba com a investigação. Então, a grande parte das investigações, elas realmente precisam ser sigilosas para garantia da efetividade delas, não tem muito como. Até porque a gente sabe que uma fagulha desse tamanho que você jogar indevidamente contra alguém, você não apaga depois nem com um caminhão-pipa. Então, fica muito difícil, né? A par que, após uma condenação, um trânsito em julgado, aí sim se dá nome aos bois. O que quer dizer que sigilo não é a mesma coisa que secreto, do ponto de vista que terá acesso àqueles envolvidos na investigação, aquelas autoridades responsáveis. Então, o sigilo tem sim essa finalidade de se proteger até mesmo a imagem das pessoas, né? Porque realmente a presunção de inocência. Pelo que eu estou entendendo, não sei se também a ideia da Tânia é mais uma proteção da investigação. Claro, existe também esse viés da proteção dos envolvidos, até que se prove o contrário, né? Tem toda essa história, mas mais mesmo para se proteger a investigação. Seria isso, tá? Muito provavelmente. E pelo que o secretário de Segurança Pública falou, é um inquérito policial militar, né? Então é sujeito também a normas mais específicas, né, do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, que realmente eu acredito que tenha mais relação com isso também. Mas, em geral, realmente, investigações, né, de crimes, costuma-se realmente prezar pela proteção da investigação e também dos investigados, né? Porque, de repente, a pessoa não depois se prova inocente e tudo, então a imagem não pode ser exposta, né? Então, teve até aquele pacote anticrime que colocaram, aliás, o de abuso de autoridade, né? Que não podia ser exposto o preso, a imagem do preso e tudo mais. E a gente tem uma série, né, de situações, teve um caso recente aí, não nesse sentido, mas da suspeita dos envenenamentos, de uma vizinha que foi dito que ela que teria envenenado, e depois foi identificado que não foi. E ela correndo risco de vida na cadeia, então a gente tem que ter esse cuidado. A investigação realmente ela precisa ser sigilosa para a preservação da investigação, mas também dos envolvidos. É muito complicado. Passa muito, é como rastilho de pólvora quando alguém fala mal de uma pessoa. Olha, foi a pessoa que matou. Ela corre risco de vida. Infelizmente, o ódio popular ele não vem na mesma direção e depois quando você vai dizer não é bem verdade, a pessoa não fez isso, tem gente que fala assim, eu não acredito, porque onde a fumaça, fogo deve ser verdade. Tem até
Exato. Tem até que tomar cuidado, né, Mônica? Porque há muitos que argumentam que há baixos salários, péssimas condições de trabalho. Isso se aplica a toda uma corporação. Por que 13, 14 agora estão envolvidos, esses que estão agora expostos? Porque esses sucumbiram e outros não. É até um absurdo fazer esse paralelo, porque você está colocando toda a corporação no mesmo nível desses, que a Tânia disse muito bem, são bandidos. Inclusive, eu lamento, desculpa, viu, gente, esse assunto me deixa tão nervosa que eu tuço, porque nós já falamos disso aqui, e assim, é um desenrolar de história que valeria uma minissérie de horror. Mas eu me preocupo quando eu vejo a fala do Derrite, primeiro, tentando tirar o foco dos policiais e da eventual participação aí de membros da polícia que hoje são criminosos, nesse caso horroroso, e botando o foco na vítima, né? Seja como for, esse homem foi assassinado e aí vem culpar a vítima, que nós mulheres conhecemos tão bem esse procedimento, de dizer que, não, ele era bandido, ele continuou praticando crime, ABCD. E a outra coisa que me preocupa é ele, além de tirar o foco e tentar falar na vítima, não dizer, vamos investigar a fundo, vamos ver quem mais estava envolvido, vamos escalar isso até as instâncias mais supremas da corporação e entender até onde isso pode manchar ou pode chegar. Gostei muito de ver a Tânia falando que tem três níveis de polícia fazendo investigações. Eu quero 10 níveis, eu quero o Vaticano envolvido nessa investigação. Todo mundo precisa saber o que houve, onde que as defesas e as ferramentas de proteção da corporação não funcionaram e como é que nós vamos fazer para isso não se repetir. Não é apenas dizer, mas era um bandidão. Tudo bem, o bandidão morreu. Quem mais foi bandido e quem mais não cumpriu o que nós, como sociedade, esperamos deles para que isso chegasse nessa situação. Sem dizer que ainda morreu um inocente que estava lá junto, um motorista de aplicativo, que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, viram dano colateral pura e simplesmente sem... Pois é. Sim. Nas redes sociais, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a dizer que as polícias de São Paulo têm compromisso inegociável com a ética e legalidade. Desvios de conduta serão severamente punidos e submetidos ao rigor da lei. E aí o próprio Derrite chegou a falar também em entrevista coletiva que as investigações vão continuar. Esse é só um pedacinho do que eles já conseguiram mostrar em forma de indícios de que realmente pode ter acontecido e que o mandante ou os mandantes desse assassinato do Gritzbar ainda permanecem às escuras. Eu gosto quando eles começam a desviar o foco para quem foi o mandante e tal, porque é sempre assim, né? Aí você fica tentando ir atrás de uma outra coisa que não o problema em si, que nós temos corporações com problemas sérios. Isso não é exclusividade de São Paulo, mas está muito exposto no estado de São Paulo. E aí eu não posso deixar de analisar a fala do Tarcísio sob o olhar que é o do que eu entendo, que é o de imagem política. Quer dizer, no momento que o Tarcísio, depois de uma crise atrás da outra na segurança pública, é o calcanhar de Aquiles do governo dele. Desde que ele assumiu, ele é visto como um bom gestor, ele inova aqui, ele faz contrato ali, ele enxuga colar, mas tem a segurança no seu calcanhar de Aquiles, com uma matança em Santos, com um policial que atira gente de ponte, com um policial que faz segurança para criminoso e que é criminoso e está infiltrado em operações, ele vai lá e diz, não, eu vou manter o Derrite dobrando a aposta. Então, o que ele pode fazer como governador é simplesmente tentar, mais uma vez, reforçar a imagem das suas polícias, dizer que está com eles, até porque isso faz parte de uma construção do personagem político Tarcísio, junto à questão da segurança mais ligada a uma visão... Nossa, é difícil hoje posicionar isso no Brasil, mas seria uma visão mais de direita de segurança, mais punitiva de segurança, mais punitivista de segurança, né? Que faz parte da imagem que ele quer construir nacionalmente, inclusive, né? Então, o que ele pode fazer é isso, é reforçar que ele acredita na sua corporação, mas esse é o grande calcanhar de Aquiles do governo dele. Deveria ter tirado de cena Guilherme Derrite, Mônica, ou não? Quem sou eu para dizer o que o nosso governador deve fazer, mas eu entendo que teria sido mais prudente tirar o Derrite. Na dúvida, tira. Ao contrário, né? Houve dúvidas, e eu sempre falo isso, gente. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O gestor público, na dúvida, ele não é vamos prender, vamos linchar, vamos condenar pelo tribunal da internet. Na dúvida, tira, preserva, põe outra pessoa. Por que é tão necessário que seja o Derrite?
Poxa vida! E assim, ninguém está falando da grande questão aqui, que é a promiscuidade do tráfico com não só essas corporações, com a política. Nós sabemos que na Câmara Municipal existem a bancada do tráfico. Eu não vou falar nomes aqui, não quero ter problemas, mas quem tem dinheiro hoje, porque o nosso sistema eleitoral ele é muito caro, você precisa ter dinheiro vivo, você precisa de dinheiro em caixa 2. Quem tem dinheiro em caixa 2? Basta olhar quem são as bancadas. Então, esses problemas ninguém está falando. A gente está aqui falando de 13 policiais. Estamos, talvez, questionando o secretário de Segurança Pública. Mas o fato do tráfico estar permeando a nossa política, os nossos 3 poderes, isso é que é o perigo. Porque aí você não consegue resolver o que está lá na ponta. Posso contar um caso pequenininho, mas acho que retrata muito bem essa história? Eu fui no aniversário de um colega jornalista, muito importante, um jornalista investigativo, nascido na periferia de São Paulo. E no meio da festa, tava uma festa lá, tinha 2 mulheres muito bonitas e tal, com 2 leões de chácara assim do lado delas, 2 caras grandes, segurança das minas. Eu não tava entendendo aquela cena, sabe? Assim, a festa inteira todo mundo se divertindo, as 2 dançavam, mas os 2 caras atrás ali. Eu disse, qual é? Né? Perguntei para o aniversariante, ele disse assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu nasci aqui na favela. E aqui, a gente sabe que é como se fosse uma dança das cadeiras. Aquelas 2 minas ali são mulheres de 2 traficantes daqui. Os caras que estão fazendo a segurança são 2 PMs. A gente estava tocando a música, cada um sentou na sua cadeira. Eu sentei na de jornalista, eles sentaram na de PM, elas sentaram na mulher de traficante, o meu outro amigo de traficante. Mas se a música tocasse um pouquinho mais, a gente estava na cadeira diferente. Tá vendo? Essa é a realidade da periferia. Né? Exatamente. Parece que a gente entrou numa situação, ainda mais ouvindo a Mônica falar sobre o crime organizado infiltrado na política, e ela não é a primeira que fala isso, com certeza, né, Mônica? Já ouvi muitos outros. Obrigada, não quero ser presa sozinha. Parece que a gente fica sem recuo, né? Por onde vamos sair dessa situação? Vamos mudar os nossos representantes? Sim, mas é um processo isso, é um processo longo. Como foi um processo longo este de interiorização... De infiltração, do crime na política. Isso foi estruturado politicamente, é longo e está muito difícil de desarticular. Complexo, né? Complexo.